Então, com essa regra da mão direita, lembrando, dedos, sentido do campo magnético, polegar, sentido da velocidade. Se ela for positiva, se a carga for positiva, a força magnética vai ter o sentido do empurrão com a palma da mão. Se ela for negativa, a força magnética vai ter o mesmo sentido de empurrão com as costas da mão. Olá, pessoal. Então vamos lá, mais uma vez continuando, força magnética, continuação. Então, no vídeo anterior, você acabou de ver que a gente descobre o sentido e a direção da força magnética como? Através da regra da mão direita. Né? Se uma partícula entra perpendicularmente às linhas de força de um campo magnético, o que acontece? A gente usa a regra da mão direita. Os dedos atuam no sentido do campo magnético, o dedo polegar, sentido da velocidade, e se a partícula for positiva, a força vai ter o mesmo sentido do empurrão com a palma da mão. Se a carga for negativa, a força magnética vai ter o mesmo sentido que o empurrão com as costas da mão. Isso está no vídeo anterior. Qualquer coisa é só voltar lá para resolver aqueles probleminhas que eu deixei. Ok. E aí o que a gente entende disso? Como a gente verificou, a força magnética nessa situação, ela vai desviando a trajetória da partícula e a gente vê que a trajetória da partícula, na verdade, é uma circunferência. No final, formando um círculo de raio R. É isso que a gente verifica. É isso? Você vê que, no fundo, a trajetória da partícula, quando entra nesse campo, com a velocidade dela, é submetido a uma força magnética. E a gente verifica que essa força magnética está atuando como força centrípeta, como a resultante. E é interessante porque essa situação em que a partícula entra perpendicularmente às linhas de campo, do campo magnético, a expressão ela fica mais simples. Porque qual é a expressão de força magnética? Força magnética é módulo da carga, velocidade, campo e seno do ângulo θ. E quem é esse ângulo? Lembra, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Só que se ela entra perpendicularmente às linhas de força, né? Vamos botar aqui um campo entrando, só para exemplificar. Aqui o campo entrando no quadro e vamos botar uma partícula em azul aqui, ó. Por exemplo, positiva, entrando aqui perpendicularmente. Velocidade aqui. Então, nota, o que você tem, ó? O preto é o campo entrando. E a partícula está descendo aqui no meu desenho, né? Então, nota que o ângulo é de 90 graus. Ela está entrando perpendicularmente às linhas de campo. Significa, então, que esse θ é 90. Então, olha o que acontece. Nessa situação, você vai ter isso aqui. Seno de 90 graus. Ora, mas quem é seno de 90 graus? 1. Então, nessa situação especial em que a partícula entra perpendicular às linhas de campo, a expressão para a força magnética, ela fica mais simples. Né? Desaparece, na verdade, o seno. Então, você tem essa expressão para a força magnética. Então, força magnética para a partícula entrando perpendicular, simplesmente carga, velocidade, vezes o campo magnético. E aí, o que acontece? A gente pode entender uma coisa interessante aqui. A partir do momento em que a partícula está descrevendo esse movimento circular e a gente já entendeu que a força magnética atua como força centrípeta, ora, a gente pode, então, escrever esse fenômeno que a gente está observando. Ora, a força magnética está atuando como força centrípeta. Então, eu posso igualar a força centrípeta à força magnética. Nessa situação, né, da partícula entrando perpendicularmente. Quem é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Né, que aqui é um círculo de raio R. É igual à força magnética. Ora, nessa situação, você não tem o seno é 1, então QVB. Posso simplificar, velocidade de um lado com a velocidade, uma velocidade aqui, e você vai ter essa expressão inicial, mv sobre R é igual a Q vezes B. Observa uma coisa, gente. Dessa expressão aqui, após a simplificação, você pode tirar várias expressões em relação ao movimento da partícula. Por exemplo,
dessa expressão eu posso tirar o raio da trajetória. É só trabalhar algebricamente essa expressão aqui, ó. Como que eu tiro o raio? Simplesmente o raio eu vou passar para lá multiplicando e o QB eu passo dividindo. Então eu vou ter que o raio pode ser escrito como massa, velocidade sobre carga vezes o campo. Acabou, ó. Tenho o raio da trajetória seguida pela partícula. Pô, você vai decorar isso, vai ficar decorando essas formas, porque tem mais, vou encontrar mais. Né? Então, essa expressão, por exemplo, eu já vi Habib me vê um quibe. É uma forma de você decorar, beleza, mas pô, você vai decorar as outras todas? Ainda mais que você vai para uma prova com várias outras expressões de física. Então, o interessante é você entender o fenômeno. Você entende esse fenômeno, você entende que a força magnética nessa situação atua como força centrípeta. Então, monta as expressões e vai encontrando o que o problema está querendo. Então, nessa simplificação aqui que eu fiz, ó, nessa mudança algébrica que eu fiz aqui, eu encontrei o raio da trajetória. Ah, mas eu já vi problema, por exemplo, que pede a massa. Qual é a massa da partícula? Porque eu posso descobrir isso nos chamados espectrômetros de massas. Espectrômetro de massa é justamente isso. É um campo perpendicular e você manda as partículas perpendiculares. Um campo perpendicular não, desculpa, entrando ou saindo, e você lança as partículas perpendiculares a esse campo. E você pode obter, com a expressão, justamente a massa da partícula. Você não conhece a massa da partícula, mas você pode descobrir a massa da partícula. Como? Como que é a massa da partícula? Ora, mesma coisa. Você sabe que nessa situação isto é verdade. Então, ó, faça a simplificação, chega aqui, ó. Em vez de achar o R, eu acho o M. Ó, posso trabalhar agora algebricamente essa expressão para achar o M. Então, ó, o que eu faço para achar o M? Passo o R multiplicando e o V dividindo. Então, a massa vai ser igual a Q BR, que passou multiplicando, sobre a velocidade. Tá aí a expressão para a massa da partícula. Você vai decorar essa expressão também? Entende o que eu estou falando para você? Né? Você tem que facilitar a tua vida. Se você entende o fenômeno, você começa a chegar nas expressões. Então, nota, com esse entendimento que a partícula, ao penetrar no campo perpendicularmente, a força magnética atua como força centrípeta, eu posso descrever praticamente tudo do movimento dessa partícula. Você vê, com essa igualdade, eu já descobri o raio da trajetória que ela forma. Ao mesmo tempo, com essa mesma igualdade, eu descobri a massa dessa partícula. Eu posso descobrir. Se eu conheço carga, campo, o raio da trajetória e velocidade, eu descubro a massa para aquela expressão. Mais uma forma. Não tem que decorar mais nada. Que mais eu posso decorar? Que mais eu posso encontrar, professor? Ah, você pode encontrar várias coisas. Você pode encontrar o campo, por exemplo. Né? Ok. Se você tem conhecimento de tudo, basta o quê? Passar dividindo. Né? Outra expressão. Ah, que mais eu posso encontrar, professor? Você pode encontrar, por exemplo, a velocidade com que ela entrar. É só trabalhar novamente algebricamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Quanto vai ser a velocidade? Ó, só pegar a velocidade, então, passo o R multiplicando e o M dividindo. Q, B, R sobre M. Tá aí a velocidade da partícula, professor, mais outra fórmula. Não. É simplesmente o entendimento que você obteve. Posso descobrir mais coisas em relação ao movimento circular. Por exemplo, se é um movimento circular, tem velocidade angular, tem ômega. Tem ômega, professor? Claro que tem ômega. E aí, como que eu posso calcular o ômega através dessa igualdade? Ora, como que a velocidade V se relaciona com a velocidade angular? V é igual a ômega R, lembra disso? Lembra que velocidade é igual a ômega R? Então, ó, aqui, ó, no lugar da velocidade aqui eu vou substituir ômega R, ó. Ômega R, nessa expressão de cima, é igual, ó, a QBR sobre M. Raio de um lado, raio do outro, acabou, ó. Olha que barato, descobrir a velocidade angular dessa partícula quando ela entra perpendicular. Partindo da onde? Sempre da igualdade, do entendimento do fenômeno. Posso descobrir mais coisas? Eu posso, porque ele pode pedir várias coisas. Qual é o período do movimento? Já que é um movimento circular, qual é o período do movimento? É o T, né? T maiúsculo. Como que eu calculo o período? Ora, ômega é 2π sobre T. Se você lembrar, então, ó, pagando aqui,
você tem que ômega é 2π sobre período. Então, naquela expressão ali, por exemplo, eu vou colocar no lugar do ômega. E você vai ter, ó, substituir o ômega por 2π sobre t igual ao módulo da carga vezes o campo sobre a massa. Pronto, posso descobrir o período. É só trocar aqui, ó. O t vai para lá, o QB passa dividindo e o M multiplicando. Então vai ficar t igual, ó, 2π vezes a massa sobre o módulo da carga vezes o campo. Pronto, descobri a expressão do período. Então o que eu quero mostrar para você é que, na verdade, você não precisa ficar decorando essas fórmulas. Você vê, só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas a mais. Ah, você pode, Habib, me vê um kibe, sei lá, começar a inventar frases aí, mas você vai ficar maluco. Então, o entendimento do fenômeno você já consegue, ó, simplesmente, ó, essa é a força centrípeta e a força magnética, acabou. A partir daí você descobre o que o problema pedir, dependendo dos dados dele. Beleza? Uma coisa importante também em relação às unidades. Porque didaticamente, quando a gente entra em campo magnético, a gente já apresenta logo ao campo B e diz que a unidade dele é Tesla. Mas, no fundo, essa unidade Tesla, ela sai justamente da expressão de força magnética. Se a gente pegar, ó, vou apagar aqui então. Se a gente pegar a expressão, vamos pegar a mais simples, né? Quando não tem o seno. Ó, a força magnética é carga, velocidade e campo, né? Tem o seno, mas vou considerar a situação mais simples, mas se tivesse o seno não tem problema, porque seno não tem unidade, quando eu faço a análise dimensional. Na situação mais simples. E qual seria a unidade de B? Então, ó, acha B, algebricamente, o Q e o V vão passar dividindo, e o que você vai fazer aqui é uma análise dimensional. A dimensão de B. Então você observa, no sistema internacional, a força é sempre dada em Newton. A carga é em Coulomb e a velocidade em metro por segundo. Então, no fundo, ó, se você fizer uma divisão de fração aqui, o segundo vai aqui para cima, então você vai ter Newton vezes segundo sobre Coulomb vezes metro. A essa unidade aqui, Newton vezes segundo sobre Coulomb vezes metro, é que é dado o nome de Tesla, que é a unidade de campo, que é o T maiúsculo. Que eu também posso definir em função do ampere, porque ampere é Coulomb por segundo. E eu tenho aqui, ó, dessa expressão, por exemplo, dessa expressão aqui, ó, eu posso escrever o seguinte. Eu tenho Newton sobre Coulomb metro por segundo. Coulomb por segundo é ampere. Então, no fundo, você tem aqui Newton sobre ampere, né, vezes metro, que é a mesma coisa que Newton vezes segundo sobre Coulomb vezes metro. Mas isso aqui é o Tesla também. Então, o Tesla é definido em função dessas unidades do sistema internacional. Então, a grande importância da força magnética a gente viu e como descobrir, então, a unidade. Outra unidade utilizada para campo magnético é o Gauss, que é no sistema CGS. Né? Um Gauss é 10 a menos 4 teslas. Essa é a relação. Tá claro que você não precisa saber de cor, né? Isso daqui, no fundo, sempre vai ser dado no problema. Só para vocês terem ideia de intensidade, o campo magnético da Terra é em torno de 0,6 Gauss. Ou seja, 0,6 vezes 10 a menos 4 teslas, né? Então, no fundo, 6 vezes 10 a menos 5 teslas. Isso é o campo magnético da Terra. Você vê como Tesla é uma unidade muito grande. O campo magnético terrestre é de 6 vezes 10 a menos 5 teslas. Só para você ter uma ideia, uma estrela de nêutrons tem em torno de 10 a 8 e 10 a 9 teslas de campo magnético.
Então você vê a diferença entre essas intensidades. E outra coisa importante em relação à força magnética é que muitas vezes o campo magnético e o campo elétrico estão em conjunto. E uma carga, quando ela está em movimento, ela pode estar submetida à ação de dois campos. Então existe o que a gente chama de força de Lorentz. A força de Lorentz é a força, na verdade, eletromagnética. A força que vai, na verdade, contemplar tanto a ação do campo elétrico quanto a ação do campo magnético. Então você tem que a força de Lorentz contempla os dois campos. Ou seja, quando uma carga penetra dentro de um campo elétrico que contém campo magnético também, você tem essa expressão aqui. Então você tem tanto a força elétrica quanto a força magnética. No fundo, você tem a força elétrica mais a força magnética. Então, eu posso colocar a carga em evidência. Então, a força de Lorentz, ela é melhor escrita desta maneira aqui, né? VB seno de θ. E aí você contempla a ação dos dois campos, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Ok? Então aí, pessoal. Então, bom estudo. Tem os exercícios aí, vão fazendo e estudando sempre. Valeu.